O capítulo 41 de Isaías, ele é um capítulo muito nobre. Poderíamos dizer que ele é um capítulo messiânico. Ele fala da chegada do Redentor. Diga amém. Chegada de quem? Só uma pessoa. Chegada de quem? Do Redentor. E quando ele fala da chegada do Redentor, ele tem uma palavra profética que ele lança na direção das terras áridas, da terra seca. E a partir de uma palavra profética direcionada para aquele povo que morava e residia e estava na terra seca, a partir daquele lugar, o Redentor se espalharia. Quando o Juan, que está prestando atenção ali, não se preocupe não, fica aí, desculpe lá, 41, Isaías 41, nós vamos ler o versículo 18, 19 e 20. Que a partir daquela palavra profética direcionada a um lugar seco, a um sertão da vida, a partir daquela palavra, o Redentor seria divulgado, espalhado. E a gente escolheu exatamente essa palavra. Nós vamos falar hoje de uma geografia seca e quente, sertão, e que Deus vai fazer algo extraordinário nesse lugar quente. Amém ou não amém? Tem alguém que crê aí? Deus diz que vai abrir fontes, que vai regar a terra, que vai plantar árvores. E por que Deus provocaria esta tão grande revolução naquele lugar árido? É porque Deus tem uma intenção de, a partir daquele lugar, fazer coisas grandes em toda a geografia em torno daquele lugar. Tu está me entendendo ou não? De acordo com o que Deus vai fazer, a partir daquele lugar do sol castigante, Deus iria fazer daquele lugar um lugar de muitas sombras, de muitas fontes. Agora para quê? Vamos lá. Isaías 41, 18. Abrirei rio nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas, em terra seca, em mananciais. Preste bem atenção, quem é que vai fazer essa coisa grande? Quem é que vai fazer essa coisa grande? Me ajude, quem é que iria fazer essa coisa grande? Agora, para que Deus ia colocar esses rios todos, fazer que ele descesse água dos montes e formasse açudes grandes no deserto? Para que Deus queria isso? Agora vem o versículo 19. Plantarei no deserto cedro. O que é que Deus vai fazer? Plantar no deserto. Ele deu uma palavra, mandou descer água, a água viria, molharia toda aquela região, e depois viria Deus com um plantio de árvores. Aonde? Aí ele diz: plantarei no deserto cedro, a acácia, a morta, a oliveira, conjuntamente porei no ermo cipreste, o almeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam. Olha, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel criou. Aí quando esse rapaz aqui lançou a proposta, eu disse: qual é o tema do congresso? Do sertão. Eu digo: meu Deus, Ari, vem cá. Como é que Juan mandou uma palavra para ministrar do sertão? Vamos primeiro. Aí comecei a pensar. E quando chegou lá, ele disse, aí Deus começou a mexer com a minha cabeça aqui, dizer:
Você está esquecido do que eu faço. Aí eu associei a minha fé à fé dele. Porque esse Isaías 41 fala da grandeza do Redentor. E para que Deus manifestasse a grandeza da redenção, da salvação, Deus iria fazer um milagre na terra seca. E nós estamos olhando e vendo o sertão como a terra seca, que Deus vai fazer um milagre extraordinário. Ninguém crê, pelo amor de Deus. E Deus vai fazer um milagre extraordinário. E Deus vai fazer um milagre extraordinário. Vai sopar a terra. Tem um ali que crê. Peraí. Tem um ali que é crente. Deixa eu chegar, vem cá, cara. Vai sopar a terra. Vai. E depois ele vai começar a plantar. Irmão, estava olhando esse plantio de Deus. Esse plantio de Deus, ele fala de recomeçar. Lugar de recomeço. Então nós vamos falar do sertão como lugar de recomeço. A proposta para vocês, eu creio que é muito mais forte, muito mais pesada do que pregar nas grandes metrópoles, no grande litoral do nosso país. É vir para o sertão e trazer essa palavra. Mas parece que Deus está dizendo que... Desculpa lá. Parece que Deus está dizendo que aqui tem mais crente. Que o povo aqui é mais forte, é mais decisivo para fazer essa profecia viva. Aí ele vem e diz, olha, é um lugar de recomeçar. Você sabe que no Brasil muitos avivamentos já começaram em muitas regiões. E a palavra profética hoje é que Deus vai recomeçar esse processo de avivamento e não tem outra área. Pode ser para você, não é o sertão mesmo. Ontem eu estava olhando um dos cultos lá, nós temos 13 igrejas no sertão de Pernambuco, dentro das Caatingas lá. A nossa igreja lá, não é na cidade, é nas Caatingas. Estamos construindo uma base missionária lá numa desses lugares lá. Eu creio que alguns deles aqui devem ir lá para conhecer os trabalhos lá, os poços, todo o trabalho que a gente faz no lado de lá. E eu estava dizendo lá que ontem eu estava observando a quantidade de gente que estava lá no culto, no meio das Caatingas. Não é na cidade não, o povo tudo indo para aquele lugar árido, mas sendo ministrada a palavra, porque o sertão é o lugar de recomeço. Se queremos um avivamento, o sertão é o lugar de recomeço. Se a proposta é do sertão, significa que Deus está colocando essa semente de fé dentro de vocês. Recebe essa palavra de fé? Vai ser do sertão ou não vai ser? O sertão, quando falamos do sertão aqui, falamos de um lugar inspirador. Como é que um lugar que não tinha rio, não tinha árvore, não tinha nada, daqui a pouco vira um paraíso, vira um oásis e passa a ser inspiração. O que Deus está dizendo para a gente aqui, que Ele está decidido a fazer deste lugar um lugar inspirador. Com pastores inspiradores, líderes inspiradores, meninos inspiradores, jovens inspiradores. A partir desse lugar, Deus vai colocar você abençoado do sertão de Alagoas. Alguém inspirador. Alguém já te falou que você... De onde você veio? Sertão de Alagoas. Se eu te falasse que para ser... Qual a tua região? Lá de São José do Você não Tapé. precisa fazer nenhuma graduação. Meu Deus, eu não sabia que de Nazaré... Eu não sabia que daquele lugar poderia vir gente com tanto de Deus para dar para a gente. Tu está me entendendo? Eu creio que Deus está começando algo muito grande na direção de você. Nós vamos observar que o sertão será como lugar aparentemente improvável por causa da sequidão que ele apresenta. E principalmente
ter orgulho da vida a coisa cristã. da quentura, o Porque cada seco dia da você ajuda região, pessoas, você vê torna aos olhos transformação de na muito vida das lugar pessoas. que ninguém Se investe, interessou? que ninguém Então, vai, clica aqui embaixo. Você vai ser improvável. direcionado para o nosso Mas grupo é isso que Deus quer WhatsApp, fazer. e lá nós Deus vamos te dar quer ir todas as contra informações que a você precisa. lógica. Amém, João? Amém, só João, Jesus. Se senta. Vai. É o velho emprestado. Então, Deus quer fazer do sertão um lugar improvável, uma fonte de inspiração. Um lugar que vão dizer, rapaz, se tu viesse, o que é improvável, mas lá tem condição de fazer isso, lá tem condição. Olha, é Deus que diz. Só que alguns critérios são tremendos. Lá no capítulo 41, no capítulo 6, ele diz, um ao outro ajudou, e ao seu próximo, e ao seu companheiro, disse, ser forte. Então a coisa vai acontecer, mas precisa de gente forte no sertão. 3, 4, 2, 6, 7. O sangue de Cristo tem poder. Não basta ver vocês lá, não. Entra, senta tudinho aqui. Senta. Não, vem sentar logo. Pelo amor de Deus, gente. Já passei a semana todinha vendo esse povo. Você não tem vergonha, não? Foi ver me ver. Foi, eu mato a saudade de vocês segunda-feira. Tem mais aí, Meu Deus amado. Então, o que é que vamos aprender com isso? É um lugar improvável. Porque por causa da sequidão que ela apresenta, então ninguém vai apostar. Ninguém vai apostar que nesse lugar improvável tenha gente. Pai, quem é o pai? Deixa ele ir para o pai, mano. Não tem problema não. Senta tudinho. Sem ter o que fazer, não. Saudade de mim, né? Quarta-feira a gente conversa. Tem mais, Um momento só, irmão. Não vou demorar, não. Só quero que para não ficar interrompendo. Só podia ser tu. Pelo amor de Deus. Eu já te vejo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, na segunda. Pronto, já cumprimentou. Ok. Então, o que nós vamos dar de cara aqui é que ele diz que nesse lugar improvável vai ter gente que vai ajudar o outro. Então, nós vamos entender que essa proposta de avançar com a redenção, de avançar com o Redentor, ele vai dentro desse critério do versículo 6. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro e ao seu próximo disse, ser forte. Então, porque o que virá aí pela frente, quando a visitação de Deus começar a acontecer no lugar árido, no sertão, vai precisar de muita gente forte. E eu quero declarar que nesse lugar nós temos muita gente forte. Temos muita gente forte. Lá no versículo 10, ele está dizendo que essa coisa é possível de ter o óbvio, de ter gente que vai... Não, o óbvio não vai se manifestar não, porque vai parecer uma contradição. Como é que pode?
Ele diz lá no verso 10, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. O que Deus está pedindo só é que encontre nesse território que ele vai mandar água e plantar essas árvores, gente que diga, olha, o Senhor está conosco. Eu gosto de ver, vem cá. Tu é crente, cara. Quando ele lançou a proposta, esse bichinho. Mas sabe o que ele me disse? O Senhor está comigo. Se o Senhor estiver com ele, com ela, contigo, não tem como o Redentor não sair a partir daquele ponto de partida que Deus falou. Eu discuti com o pastor ali, do assunto. Rapaz, como é que ele não tem uma desse? Aí Deus disse, esse é o tema, que é a partir desse lugar que eu vou dizer, eu sou contigo, eu vou mostrar com você como eu sou fiel. O que você vai ver esses próximos anos, a partir do sertão de Alagoas, o sertão de Pernambuco, é a expressão exata da fidelidade de Deus com o povo sertanejo, com o povo sofrido do sertão. Tu está entendendo o que Deus vai fazer? Deus vai dar uma sacudida. Verso 11 ele diz, eis que envergonhados e confundidos serão, todos estão indignados contra ti. Sabe o que é isso? Como é que pode? Que proposta é essa? Como é que dali vai sair? Como é que o povo tem dinheiro, o povo tem recursos, o povo tem fome, não tem nada disso? Ei, a Bíblia está dizendo que quando o Redentor foi espalhado e Deus entrar com uma proposta dessa, aqueles que criticam, aqueles que dizem vocês não podem, ficaram envergonhados pela grandeza de Deus no seu território. Eu vim declarar, sertão é território de Deus, e a partir desse território, Deus vai fazer. Eu creio, pastor, eu creio. Aí ele diz, eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada. Olha, quem aparentemente não era nada, Deus vai levantar. E aquele que pensava que era alguma coisa, Deus está dizendo não é nada. Então olha, a lógica de Deus não tem lógica. Estão me entendendo? A lógica de Deus, como é que eu vou do sertão? Como eu vou fazer do sertão ponto de partida? Não é que um doido chegou e botou lá e disse, é daqui que vai ter um ponto de partida? E eu fui olhar aqui e Deus disse, é assim que o meu Redentor se espalha. Eu só quero um ponto de partida, um marco zero. E a declaração nesta noite é que São José de Tapera é um dos marcos zeros de Deus para que a redenção se espalhe mundo afora. Amém ou não amém? Amém ou não amém? E não fica aí não, continua o versículo. Ele diz o seguinte, recebe essa aí, irmãozinho aqui. Recebe essa irmãzinha, presta atenção. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Deus está dizendo que vai ajudar pastores. Meu pastor, vai ajudar os pastores do sertão. Eu te ajudo. Não é para a proposta, vai ser meio pesado, mas você vai entender. A proposta não é receber ajuda. A proposta é ser ajuda. E Deus está dizendo, vocês estão recebendo nestes dias o potencial para ser ajuda. Diga, eu estou recebendo potencial para ser ajuda a partir de São José de Tapera.
Foi isso que Deus colocou no coração dele. Foi isso que Ele colocou no coração de vocês. Foi nisso que vocês decidiram acreditar. Foi. Então a gente vai acreditando nisso aí tudo. E a gente vai declarando o seguinte: que o sertão é um lugar de milagres. Só o pastor ouviu essa palavra? O sertão é um lugar de milagres. Diga, esse território. Bora, o dedinho, esse território é um lugar de milagres. Onde é que estão os milagres de Deus? Onde estão? É nesse território, onde você está. A gente está nessa base missionária que estamos construindo. Está terminando lá. É dentro das caatingas lá. Vai. Quando foi, chega lá. Mandaram uma foto, tem uma filmagem para mim hoje. Diz, como é que pode? Como é que estamos construídos? Como? Você não vê dinheiro correndo, você não vê pedreiro voando, você não só vê que a obra está milagre. Eu tomara que um dia vocês saiam daqui, passam uma semana lá, evangelizando o sertão de Pernambuco, e vocês vão ficar hospedados lá na nossa base missionária, lá depois do Verdejante, ao lado de Salgueiro, lá no outro lado. E você vai entender porque Deus está dizendo que o sertão é um ponto de partida. Amém ou não amém? Aí, além de ser um lugar de recomeço, um lugar inspirador, um lugar improvável para muitos, um lugar de milagres, falaremos também no sertão, que é um lugar onde Deus vai entrar com a honra e com a bênção. Deus vai entrar neste território com honra e com bênção. Ele vai colocar dentro do seu território coisa que não tem. Se o texto vai lá e diz, olha, eu vou abrir rios nesse lugar. Isso é honra. Ter um rio no quintal é honra. E Deus está dizendo, eu vou abrir rios, vou regar a terra. Tu vai ver o que é que eu vou fazer. Eu vim declarar hoje, tu vai ver o que é que Deus vai fazer. Daqui uns anos você vai dizer, meu Deus, somos nós. É a partir daqui, São José da Tapera está fazendo isso. Dê uma tapinha no costa, irmão, pergunta, tu acredita assim? Tu crê nesse negócio? Deus vai entregar a honra a partir deste lugar. O Senhor vai entregar a bênção. Olhe para mim. Eu não vim dizer aqui que você vai receber bênção. Eu vim aqui dizer que você vai entregar a bênção. Vocês serão entregadores de bênção. De onde vocês vieram lá, olha? O que é que vocês vieram fazer? Entregar a bênção. Deus não tem dificuldade de fazer isso. E como a proposta desse final de semana é do sertão, é desse ponto de partida que a bênção vai ser gerada. E é gerada do nada. Deus disse, vou abrir rio e acabou-se. E espera que tu vai ver as águas descendo, os montes minando, os vales sendo cheios de água, para que Deus faça o que Ele quer fazer. Então o deserto, o sertão, vai ser um lugar de entregar bênção. E muita gente, a partir daquele lugar, se levantará como homens que estarão nele e sairão deles. Homens fortes, mulheres fortes, gente de Deus que estará aqui, estará lá. Receba essa palavra. É a capacidade de exportação. Estamos orando aqui para Deus levantar homens, mulheres, jovens, com a capacidade e unção para ser exportado. É sério. A gente já tem umas meia dúzia de mundo afora por aí, que a gente não imaginou nunca que geraríamos em Jaboatão. Fruto de lá, temos na Tailândia, temos na Nova Zelândia agora, temos em África, Haiti, República Dominicana, e a turma está indo.
Um bocado de menino meio doido, que achou que Deus e o achou dele foi divino. E Deus está usando essa gente. E o ponto de partida foi um lugar improvável. Nós não tínhamos dinheiro para fazer isso, não tínhamos condição para fazer isso. E a gente está. Tu está me entendendo? Então, o problema não é depender de finança do que você tem no seu bolso ou no banco. O problema aqui, do ponto de partida, é dependência de Deus. Se depender de Deus, Deus assina a proposta. Se você, como aqui de São José Tapera, ser pai, nós dependemos de ti. Nós nos levantaremos como homens e mulheres que estarão aqui e sairemos daqui como gente forjada para fazer grandes feitos de Deus. Quer dizer, um ponto de partida, uma geografia que vai falar para o mundo de quanto dependemos de Deus, porque Deus fará deste lugar um oásis espiritual. Diga, eu creio. Eu estava olhando aqui e disse para Deus, para que serve um oásis? Para beber água, ter sombra e comer dos seus frutos. Aí quando Deus vem lá e mostra o ponto de partida, Ele diz, eu vou plantar umas árvorezinhas aí no deserto. Olha para mim. Que loucura é essa, plantar no deserto? Quem faria uma loucura dessa, investir no deserto? Então Deus está dizendo, eu vou providenciar sombra, mas eu vou providenciar muito mais do que isso. Eu vou providenciar provisão. Ali naquele lugar será um lugar de muita unção, de muita graça, de muita restituição, de muitos milagres. E quando ele vem falando disso, ele fala do cedro. Plantarei no deserto o cedro. Aí eu estava pensando aqui sobre as árvores. Vamos falar um pouquinho desse negócio aí. Olha o tipo de madeira que Deus escolheu para plantar no deserto. Quando Deus deu aquela ordem de construir o tabernáculo e fazer tudinho, o cedro era uma madeira que estaria ligada aos sacrifícios. Era que como eles fossem, abatesse os animais e pegasse o cedro, melasse naquele sangue, e o cedro alimentava o fogo do sacrifício. Então a primeira coisa que Deus vai fazer para que o sertão possa espalhar o Redentor é gerar lá a terra do sacrifício. E o sacrifício vai ser tocado com muito fogo. Preste bem atenção, Deus diz, olha, vai ter sacrifício, vai plantar muito cedro, vai nascer muito cedro, porque este tipo de madeira vai ser para eles uma representação do destino deles. Porque Deus não queria só plantar árvore para ornamentar, Deus queria falar o coração daquele povo no deserto. E uma das palavras era, sabe por que eu estou pedindo que eu vou plantar cedro no deserto? Porque vai ter muito sacrifício. Vocês vão construir algo no sertão. E vocês vão precisar de madeira para queimar o sacrifício de vocês. Então, eu vou plantar cedro. Quem está plantando não é a igreja. Quem plantou os cedros é o Senhor. E ele está dizendo, ele planta para ter a garantia que os sacrifícios seriam abundantes. Eu estava lendo um pouquinho sobre o cedro. E ele estava mostrando lá que era uma madeira que seria usada para queimar os sacrifícios. Porque ela segura o fogo, segura o fogo por mais tempo. Enquanto as outras madeiras eram queimadas, viravam em cinza rapidinha, o cedro ficava brasa, olha, um tempão. O que é que Deus está dizendo para a gente? É a partir deste lugar que vai ter fogo que segura no meio do povo.
que muitos e muitos irão receber a redenção é a partir deste lugar. Por isso que Deus está dizendo, vou plantar, Juan, cedro nessa região. Vou plantar esta árvore que vai estar queimando e vai gerar fogo, que vai mostrar para esta geração de onde está vindo esse povo todo. Aí Deus disse, planta o cedro. Eu vou plantar o cedro. Eu vou garantir para você que haverá sacrifício. Todas as vezes que você for sacrificar para a redenção chegar nos outros povos, outros territórios, lembra que Deus plantou no teu sertão o cedro. Tem um cedro plantado dentro do teu rosto. Quando você abrir a porta da sua casa, no reino espiritual, vai ter cedro plantado lá. Onde você vai sacrificar a Deus, vai queimar a madeira, mas não vai ser um fogo de final de semana. Não vai ser um fogo que vai virar cinzas daqui a pouco. O fogo vai continuar, enviando, investindo e gerando, e o fogo vai gerando. Preste atenção como é que Deus começa a plantar árvores, e a primeira coisa é deixar o nosso coração ardendo. Porque ninguém faz nada para Deus sem uma grande paixão, sem fogo na sua alma. Então Deus começa com cedro, para dizer, olha, o que vai acontecer é que eu vou colocar esta árvore lá naquele território seco, para incendiar você. Por isso que a palavra é, estejam preparados para segurar o fogo que virá. Sejam homens e mulheres que entendem porque Deus trouxe o cedro para essa região. Pensem no reino espiritual. O sacrifício vai acontecer e o fogo vai ser garantido. O ponto de partida seria pela presença de Deus lá. A brasa estaria lá. Porque Deus diz, o que eu tenho para fazer é duradouro. A gente não só quer um final de semana. A gente não só quer algumas semanas. A gente não precisa só de alguns meses. A gente precisa de algo que seja muito duradouro. Aí Deus disse, eu posso fazer isso. Eu coloco no seu sertão cedro. Eu planto no teu coração esta árvore. Eu planto dentro de você esse negócio. E isso vai ser um ponto de partida. Preste bem atenção. Se tem fogo, vai ter a graça que você precisa para avançar. O que Deus diz hoje, eu preciso de gente que suporte fogo. Eu preciso de gente que eu possa incendiar a vida dele. E eu quero acreditar que estamos no lugar que a proposta é do sertão, então incendeia a minha vida. Enche-me do teu espírito. Taca fogo na minha alma. Anima o meu espírito. Se essa é a proposta, eu vim te dizer que Deus está aceitando a proposta desse congresso. Tu está me entendendo? Então, suporte este fogo. Suporte o peso. Esteja envolvido nesse sacrifício diário. Eu não sei se é na sua vida pessoal, na sua vida profissional, ministerial. Deus vai envolver você com tudo que você é, que você tem, com o que Ele vai fazer a partir deste ponto de partida. Cubra a tua cabeça um pouquinho. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra é que você plantará. E nós estamos aqui colocando este povo com entendimento aberto,
para entender que o Senhor vai plantar cedro em São José de Tapera, em toda a região, em toda essa região. Espiritualmente, Senhor, para dizer para a gente que os sacrifícios serão evidenciados e que o fogo será garantido. Pai, em nome do Senhor Jesus, segundo o texto, é para que todos vejam, todos considerem, todos entendam que a mão do Senhor fez isso e que foi o Santo de Israel que criou essa situação. Não é a mão de Juan, de Laís, não é a mão do pastor, pastora, líder, não. É a mão do Senhor que criou isso, e nós declaramos e nós submetemos a esta palavra nesta noite. Que o teu fogo venha, Senhor. Nós nos posicionamos agora. Por favor, Deus, incendeia a nossa fé. Incendeia. Incendeia. Tomai, Senhor, esta igreja. Tomai as igrejas dessa região, os pastores, ministros, de todo o sertão. Pai, em nome de Jesus, onde tiver teu rebanho, teu povo, que esta palavra ecoe no reino espiritual, na direção deles. Que sejamos um sertão, ponto de partida, para um grande avivamento em muitas outras regiões, que talvez esperem de outro fim, de outro local. E o Senhor está dizendo, não, não, não. É o meu sertão. E hoje nós abençoamos São José de Tapera. Abençoamos teus filhos, ministros, líderes. Que eles sejam, Senhor, usados como instrumentos teus. Que as águas, ó Senhor, possam estar preparando todo esse território para o grande plantio que tu irás fazer. E nós recebemos esta palavra, que o fogo possa fluir no nosso coração e na nossa vida. Vem, Senhor. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Coloque sua vida agora na disposição de Deus. Deus está dizendo, deixa o cedro queimar. Deixa o fogo aparecer, o fogo que resiste a toda tentativa de neutralização dele. O fogo que resiste às provações, às lutas. O povo que continua aceso para dizer o culto a Deus é real, o culto a Deus é verdadeiro, o Senhor seja glorificado, o Senhor seja exaltado. Como diz a palavra, o Senhor é contigo. E hoje eu declaro, Senhor, que o Senhor é com este povo. Alimenta a nossa fé. Que esses dias neste lugar, Senhor, a nossa vida seja impactada por Tua palavra. Faça deste lugar, Senhor, um grande bosque do sertão de Pernambuco, de Alagoas. Faça o sertão, Senhor, desse Nordeste, um grande bosque espiritual, onde a Tua presença seja evidenciada neles e por meio deles. Nós os abençoamos em nome de Jesus, e todos dizem amém.